Fala galera, hoje a nossa temática é babás dentro do terror, 10 filmes para vocês assistirem e maratonarem. Vocês já sabem como funciona, vamos lá. Eu sou o RRB, que você está no terror de Hobby. A Babá, filme de 2017 produzido pela Netflix, abre a nossa lista. A história desse adolescente que a família dele contrata uma babá para passar uma noite na casa. Ele tem um crush por ela, só que a babá é interpretada pela Samara Weaving, que fez aquele Ready or Not, que eu já falei inclusive aqui no canal. Só que conforme a noite vai se passando, por mera figura do acaso, sem querer mesmo, ele acaba descobrindo uma seita ocultista dentro de sua casa. A babá está realizando um ritual satânico com várias outras pessoas, mas também do que isso, ele vai ser descoberto e vai passar a lutar por sua sobrevivência. O filme começa tranquilo, a gente acha que a babá e esse garoto vão lutar do mesmo lado, só que há uma reviravolta logo no começo e a gente percebe que ambos estão de lados opostos. Se você me perguntasse um top 10 de filmes de terror produzidos pela Netflix, a Babá com certeza estaria dentro dessa lista. Teve uma sequência que eu ainda não assisti, tenho que assistir, com os mesmos protagonistas. Então a Babá aí, um filme mais recente para essa lista de babás malignas e babás também vítimas. Daqui a pouco eu vou trazer as babás vítimas de crimes. A Árvore da Maldição, mais um filme com babás malignas. A história desse casal: acabaram de ter uma criança, eles estão procurando uma babysitter, a mulher perfeita, fazem uma pequena seleção, encontram essa mulher, só que essa mulher na verdade está ligada a uma seita ocultista com conexão com a natureza. A Árvore da Maldição é dirigido pelo William Friedkin, lendário diretor de Hollywood. É verdade que esse filme é menor dentro de sua grande filmografia, altos e baixos dentro da história, vários furos de roteiro, porém o maior destaque, o que chama a nossa atenção mesmo, é a ligação entre o ocultismo com a figura da natureza. Dentro do subgênero de ocultismo, essas conexões são pouquíssimas, né? Então é isso que acaba valendo o ingresso, e mais do que isso, tem também muitas cenas quentes. A babá em questão, ela é realmente assustadora, principalmente no último terço do filme. Então para quem quer zerar a filmografia do Friedkin, que é incrível, vai passar pela A Árvore da Maldição. Uma Noite de Pavor, Fright em seu título original, saem as babás malignas e entram as babás vítimas de crimes durante uma única noite. Essa babysitter que vai cuidar de uma criança e começa a escutar histórias um tanto quanto assustadoras sobre esse marido surtado que está internado e fugiu da mãe que deixou a criança sob seus cuidados, e é nessa noite que ela vai passar os momentos mais aterrorizantes de toda a sua vida. Fright tem como protagonista a Susan George. Vocês se lembram dela em Sob o Domínio do Medo, aquele filme com Dustin Hoffman, dirigido pelo Sam Peckinpah. Eu sempre confundo Sob o Domínio do Medo com Sob o Domínio do Mal, aquele filme da década de 60, que tem o Frank Sinatra, que é dirigido pelo John Frankenheimer. E Sob o Domínio do Medo trouxe a Susan George aos holofotes de Hollywood por conta daquela cena de violência contra a mulher, cena infame. Então ela ficou muito rotulada por esse papel. Aqui é uma oportunidade de ver a atriz em algo diferente dentro do gênero de terror, e é um filme que ele começa meio pelaquela arcada do mistério, trazendo essa única ambientação bastante nostálgica, bastante vintage, até nos mostrar os momentos de muito desconforto, conforme, eu não vou dar spoiler, mas ela vai passar os momentos de terror que essa mulher vai passar com essa história do marido surtado, do marido perdido. É um filme interessante, por mais que na segunda metade ele fique bem cansativo ao espectador. Assista mesmo por os primeiros 30 minutos, que são bem interessantes. Perigo Próximo, um filme natalino de terror para nossa lista. Essa babá tá cuidando de um adolescente quando a casa é invadida aí por um possível assassino, e eles vão tentar lutar por suas vidas. Esse filme tem várias reviravoltas, uma gigantesca aí em seu último terço, que eu não posso nem chegar perto, vocês vão se surpreender mesmo. É um filme normal, regular, você não vai achar grandes coisas, você não vai odiar, aquele filme que você vai... É um bom slasher, vamos dizer assim, e você quer encontrar algo dentro desses dois subgêneros, né? Babás e filmes natalinos de terror, você pode colocar ele, que vai te provocar alguns momentos de diversão. E como eu falei, esses plot twists que vão surgindo são muito bem inseridos, a realidade dos personagens, a realidade dentro daquela casa. Pena que ele é um pouquinho limitado nessa questão de ambientação, apesar de estar dentro dessa casa, ele não explora várias locações, isso deixa o filme um tanto quanto truncado. A Alma Perdida, a história dessa jovem que vai trabalhar como babá
dentro dessa casa numa bela tarde, ela passa a ter visões dentro do lugar, visões muito perturbadoras. Ela sai daquela casa e começa a pesquisar o que foram aquelas visões, porém, ao passo que ela pesquisa, novas visões vão surgindo e ela vai ver traumas de seu passado eclodindo em seu presente. É uma perdida, é um daqueles filmes de terror pipoca que saíram em 2009, 2010, eu tive a oportunidade inclusive de assistir esse filme no cinema. Ele vai beber muito na fonte de O Chamado, de O Grito, os remakes, né, não os originais, e hoje em dia ele é completamente obscuro, um filme quase perdido dentro daquela grande legião de filmes de terror. 2003, 2004 até 2010 saíram muitos filmes de terror B, e diferentemente dos anos 90, que nós tivemos menos filmes, dos anos 80 que eram todos filmes incríveis, então muitos filmes perdidos aí que a gente passa em branco dos anos 2000, não vai te provocar grandes medos, grandes sustos, mas para quem quer aquele terror adolescente característico da época, pode assistir, que ele vale o ingresso, vai te gerar algum tipo de entretenimento, e tem cenas que eu confesso que aqueles jumpscares que conseguiram me assustar também. A Casa do Demônio, também conhecido no Brasil como A Casa do Diabo, por via das dúvidas, quando você for procurar por esse filme, coloque o título original em inglês, The House of the Devil, que aí você vai cair no filme certo, sem erro. É um filme sobre essa jovem universitária, ela está precisando angariar dinheiro, aceita trabalhar como babá, babysitter, nessa casa isolada no meio do nada, nessa noite que possivelmente vai acontecer um eclipse lunar. Conforme ela chega na casa, algo de errado já acontece, o trabalho não é exatamente o que ela pensou, eu não vou explicar o que acontece, e é nessa noite que nós vamos ter a figura do ocultismo eclodindo na vida dessa universitária. The House of the Devil é dirigido pelo Ty West. Hoje em dia esse diretor explodiu dentro do terror com o Pearl, com X, com Maxine, que vai sair daqui a pouco, nem foi lançado ainda, mas o melhor filme desse diretor é The House of the Devil, um dos melhores filmes sobre ocultismo. É um filme com uma atmosfera que a gente não consegue sair desse filme, mesmo depois que os créditos sobem, a gente vai ficar pensando por semanas e semanas. Se você ama ocultismo, a figura de filmes de ocultismo, como eu amo, inclusive eu daqui a poucos dias eu vou trazer uma lista dos melhores filmes sobre ocultismo, então esse filme é perfeito para você. Tem até a Greta Gerwig, né, que depois dirigiu Barbie recentemente, tá aqui interpretando um pequeno papel, vai ter um final trágico também. Tem o Tom Noonan, lembra do Tom Noonan que fez aquele Manhunter, a primeira versão de Dragão Vermelho? Então The House of the Devil, que é o melhor do terror dos anos 2000, do terror do Ty West, esse filme é impossível você assistir e não gostar dele. Agora eu vou trazer uma dobradinha de filmes do mesmo universo, mais ou menos, né? Trabalhando sobre a mesma lenda urbana, Quando um Estranho Chama. É um remake. Eu optei por trazer o remake porque eu jamais tinha falado sobre esse filme antes. E o original eu já falei várias vezes, que é o original do Fred Walton. Daqui a pouco eu vou falar sobre outro filme do Fred Walton. E ele trabalha sobre essa babysitter que aceita um trabalho nessa casa isolada, no meio do nada, nessa bela noite, e passa a ser aterrorizadas por trotes telefônicos. Esses trotes vão saindo do controle ao passo que há um assaltante ali, um indivíduo que vai tentar fazer mal a essa babysitter. É um único cenário, né, dentro dessa casa, diferentemente do filme original de 79, em que essa casa trazia um ar vintage, poucas ambientações, e o filme não se limitava apenas a esse conto e conseguia explorar mais a história. Aqui não, é só a história, e essa casa é muito maior, tem várias ambientações diferentes, só que aquele terror slasher, né, misturado até um pouquinho, é dirigido pelo Simon West. Ele fez muitos filmes de terror e muitos filmes de ação, todos esquecíveis, mas tem essa figura do telefone e tem a figura, né, dessa babá sendo atormentada durante essa única noite. Um filme com vários plot twists, várias pequenas reviravoltas, e aquele filme que você pode odiar, dificilmente você vai amar, mas ele vai passar rapidinho à sua frente. Quando você menos esperar, o filme já tá acabando. Ele tem menos de 90 minutos, se eu não me engano. Então é um tiro curto aí dentro do terror dos anos 2000. Babysitter é um curta-metragem que deu origem à saga do filme anterior. Vai trabalhar na mesma estrutura. São apenas 22 minutos de duração. Essa babysitter dentro dessa casa sendo aterrorizada por trotes telefônicos. Porém, esse aqui é dirigido pelo Fred Walton. Esse curta fez tanto sucesso que depois ele teve o orçamento para trazer exatamente Quando um Estranho Chama, de 79, que é um filme fantástico, né, protagonizado pela Carol Kane, e 22 minutinhos que o filme é uma atmosfera sombria,
pouca utilização de trilha sonora, muita ambientação, muito plano detalhe, aquele plano em objetos que vai ajudando a nos trazer uma experiência. A gente se sente dentro daquela casa ao lado da nossa protagonista. São poucos diálogos, o indivíduo que está passando o trote fala pouco. O filme ele foi um remake de 79, é cena por cena. Então você tem esse detalhe também, e você vê também como em um curta-metragem, sem nenhum dinheiro, o sujeito que está bem intencionado, que gosta, que ama o que está fazendo, consegue nos propiciar essa obra que com o tempo vai passando, ele não vai envelhecendo. Eu procurei durante anos e anos esse curta-metragem, jamais encontrei faz um ano mais ou menos, e só fui assistir nas últimas semanas. Então ele tá aí, hoje em dia ele está disponível no YouTube, inclusive está sem legenda, mas se você gosta de terror, o idioma não vai ser um empecilho para você aproveitar essa obra, até porque tem poucos diálogos. A Mão que Balança o Berço, título fantástico, né? É tradução literal, um dos melhores títulos dos anos 90 dentro do suspense e terror. Esse é mais um filme de suspense sobre essa família. Eles já têm uma criança ali de 6, 7 anos, tem outro bebê, eles decidem contratar uma babysitter, acham uma mulher perfeita, assim como aquele na Árvore da Maldição. Só que essa mulher perfeita, na verdade, é uma mulher completamente surtada, e mais do que isso, ela quer vingança contra aquela família. Tem um ótimo elenco, é dirigido pelo Curtis Hanson, que teve uma ótima filmografia dentro do suspense. Tem o Ernie Hudson como coadjuvante, a Annabella Sciorra interpretando a mãe aterrorizada, a Rebecca De Mornay interpretando essa babá surtada, tem até a Julianne Moore encontrando um destino cruel como coadjuvante aqui, um dos primeiros papéis relevantes dessa atriz, uma das minhas atrizes favoritas. E percebam a utilização do branco nessa cinematografia que faz com que a gente seja impossível virar o olhar desse filme. É um filme hipnotizante, realmente, um dos melhores filmes de suspense dos anos 90. Você discorda? Impossível você assistir esse filme também, não gostar, não se sentir completamente sugado para dentro daquela atmosfera, para dentro daquela casa. Grandes atuações, todas essas atrizes, né? Todas não, as duas principais, a Rebecca De Mornay e a Annabella Sciorra, depois desse filme não trouxeram outras grandes atuações dentro do cinema. A Annabella Sciorra fez filme ainda com o Abel Ferrara, fez filme com o Spike Lee, mas não teve uma carreira que se sustentou ali como atriz nível A. Enfim, A Mão que Balança o Berço. Agora nós vamos voltar à década de 60 com Nas Garras do Ódio. É um filme protagonizado pela Bette Davis naquele seu período mais tardio dos anos 60, em que ela fez muitos filmes de terror. Nesse filme em questão ela interpreta essa babá, uma espécie de governanta. Existe uma criança que ele retorna, ele tem 10, 11 anos, ele retorna de um instituto psiquiátrico após passar um tempão internado depois de uma grande tragédia. Só que esse moleque, ele tem completo pavor da figura dessa babá, dessa governanta. Com o passar do tempo, nós vamos descobrindo o porquê desse pavor que ele tem e porquê, o que aconteceu nessa tragédia do passado. É um filme terror, muito suspense, mas o que ele mais vai trabalhar com o espectador é a figura do mistério, um roteiro perfeito, não há nenhum furo, ele realmente nos coloca ali para pensar o que diabos está acontecendo dentro daquela casa, quem é o vilão, ele brinca com isso, né? Quem é o vilão, quem é o mocinho, será que tem mocinho, será que tem vilão? A Bette Davis numa grande performance e um final aí que você vai ficar pensando por vários dias. É isso aí, galera, mais um vídeo que chega ao final. Aqui ao lado, duas opções super especiais para você continuar maratonando os vídeos do nosso canal.